Todos em pé, pegue a sua Bíblia nesta hora. Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo de número 13, versículos 11 e 12. Aleluia! Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem crê que é uma visitação do céu, diga eu creio. Mateus 13. Eu quero chamar a igreja para ler comigo estes versículos 11 e 12. Ao que respondeu: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Leia comigo o versículo 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Fecha os teus olhos. Espírito Santo maravilhoso que move neste lugar, Deus da glória, Deus da igreja, Senhor, que tem nos abençoado de uma forma tão forte, os testemunhos, recebendo aqui esse casal, recebendo aqui o Luiz Carlos, recebendo aqui irmãos que vêm para te adorar em circunstâncias que muitos não viriam, mas eles vêm, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras e nós estamos aqui no teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Os irmãos podem assentar. Nesse momento eu quero pedir que nós evitemos qualquer movimento. Eu creio que enquanto nós vamos ministrar essa palavra, algumas coisas lindas de Deus vai acontecer. Eu vou deixar o malote para depois mesmo, tá? Nós agora não vamos fazer esse movimento. Iríamos, mas... mistérios de Deus. Diga para a pessoa do teu lado, mistérios de Deus. Diga para outro mais uma vez, mistérios de Deus. Amados, a palavra mistério é bem presente nas Escrituras. Para muitos, mistério é uma coisa estranha, uma coisa inexplicável. Mas na Bíblia, mistério é um segredo, revelado ou não revelado. Nosso Deus é o Deus da revelação de mistérios. A Bíblia fala de vários tipos de mistérios. Vamos citar alguns. O apóstolo Paulo fala do mistério do arrebatamento da igreja, em 1 Coríntios 15, 51. Paulo fala também do mistério da vontade de Deus, em Efésios 1:9. Fala também da dispensação do mistério, Efésios 3:9. Fala do mistério entre Cristo e a igreja, Efésios 5:32. Fala do mistério do evangelho, Efésios 6:19. Fala do mistério de Deus, Colossenses 2:2. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, fala do mistério da iniquidade. Só para citar alguns. Deus tem os seus mistérios. Deus tem os seus mistérios. A vida
ela nos reserva muitas vezes perguntas sem respostas, perguntas que nós não temos respostas para elas. Creio que há mistérios que somente serão revelados na eternidade. Eu creio, vou dizer de novo, eu creio que há mistérios que eles só serão revelados na eternidade. No entanto, o ser humano, ele segue perguntando o porquê das coisas. Por que que isso acontece? Por que que surge isto ou aquilo? Analisando a palavra de Deus, nós vamos entender que quando Deus retira o véu de uma situação, nós entendemos por que aquilo aconteceu, por que aquilo surgiu. Deus, irmãos, Ele não faz nada por acaso, não faz nada para ficar no vazio. Guarde bem, para Deus, tudo tem começo, meio e fim. Deus tem propósitos divinos nos mistérios. Guarde isso. Deus tem propósito nos mistérios e Deus tem resposta para os mistérios. É importante entender isso. Tudo o que Deus faz tem propósito, tem resposta. É certo, como eu disse há pouco, que Deus, Ele não revelará a nós todos os mistérios. Há mistérios que nós vamos entender na eternidade, mas é certo que Ele tem o maior prazer em nos revelar muitos mistérios, muitos mistérios. E para mim, ao entender essa palavra, e nós vamos falar dela, Deus está fazendo com que a igreja suba no nível de revelação. Eu estava nesta semana entendendo que a igreja precisa subir na revelação, subir no entendimento. A igreja precisa ter algumas respostas a mais, a mais. Deus quer revelar mais. Deus tem ensinamentos maiores para a igreja, para você, meu irmão, para você, minha irmã, para a igreja, para mim, para nós. Jesus disse no texto que nós lemos, Ele diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Olha aqui que Jesus falou. Jesus está falando para vocês, meu povo, preste atenção aí. Para vocês é dado conhecer os mistérios. Amados, nós achamos diante de Deus graça, privilégio para entender coisas que o homem natural não entende, que o homem sem Deus não entende. Nós temos respostas para questões da nossa vida que nós olhamos ao redor e muitos estão dizendo: como você vê isso? Como você caminha nessa direção? Presta bem atenção numa coisa. Perguntas surgem assim: por que isso acontece comigo? O que eu fiz de errado? Falhei em alguma coisa? Será que eu fui desobediente ao Senhor? Por que esta enfermidade? É justo o que eu estou passando? Amados, essas são algumas perguntas de almas que buscam com sinceridade respirar um pouco do ar do refrigério. Preste bem atenção. Respirar aquilo que lhe traz alento, que lhe traz força, que lhe traz vigor no meio da nossa caminhada. E é certo que o Senhor quer revelar os seus propósitos ao seu povo, quer revelar desígnios ao seu povo.
há mais para avançarmos. Quem crê nisso, que há mais para avançarmos? Levante a sua mão, levante a mão, mas levante a mão de uma forma com sinceridade, com ousadia, e diga assim: há mais para eu conhecer. Diga: há mais para eu conhecer. Diga assim: há mais. Diga: o Senhor quer revelar ao meu coração mais. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: mais. É importante nos lembrarmos de Jó. A Bíblia começa falando que Jó era um homem muito especial, e ele era justo, íntegro, reto. Mas todos nós sabemos as lutas que Jó passou, e lá no final da Bíblia, ele fazendo uma oração, no capítulo 42, versículo 5, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Interessante que Jó estava dizendo: eu cresci nesta circunstância. Eu quero dizer aos irmãos que Deus tem propósitos e tem respostas nos mistérios. E o primeiro ensinamento: o Senhor revela mistérios, declarando a sua soberania. Diga: Deus revela mistérios, declarando a sua soberania. Eu quero chamar você para vir comigo, e você vai pregar comigo. Quero chamar você para dentro. Quero chamar você para participar dentro. A palavra diz que Deus revela os seus mistérios para declarar a sua soberania, para declarar quem é Deus. Lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 28, Daniel respondeu a Nabucodonosor: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Após a revelação, Nabucodonosor diz: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Olha bem o que eu estou dizendo. Primeiro foi Daniel que disse. Deixa eu compartilhar com você, e segura aí, porque há revelações nessa palavra. Nabucodonosor, rei do grande império, Nabucodonosor teve um sonho, uma noite, e ele ficou perturbado no sonho, ficou com o seu espírito tomado de uma perturbação. No outro dia, ele manda chamar os magos, manda chamar os encantadores, manda chamar os sábios, manda chamar os feiticeiros, e ele estava com a alma perturbada, e ele diz: tive um sonho, preciso que vocês me deem a interpretação. E eles disseram: sim, ó rei, nós podemos dar a interpretação. Conte-nos o sonho, para que nós possamos dar a interpretação. Nabucodonosor parou, e ele disse: vocês querem me enganar? É o seguinte, vocês vão me contar o que eu sonhei, e vocês vão me dar a interpretação. E eles então levantaram os olhos, e eles agora é que estão perturbados, e eles dizem o seguinte: rei, ninguém pode fazer isso, não há mortal que possa fazer isso, não há mortal que possa trazer para o rei. Qual o teu sonho? O Senhor conta o sonho, e nós damos a interpretação. O rei toma uma decisão: se vocês não me trouxerem o sonho que eu tive e a interpretação, eu vou mandar matá-los, todos serão mortos. Eu quero o sonho e eu quero a interpretação. E deu uma ordem para o seu comandante, chamado Arioque. Disse para Arioque o seguinte: você vai tomar conta disso, mande matar todos os sábios,
mande matar os encantadores, mande matar os mágicos, mande matar os magos, aqueles que faziam as leituras, davam a interpretação, mande matar todos eles. Daniel fora levado para a Babilônia, estava entre os sábios. Daniel, um servo de Deus, e segura aí, irmãos, segura para entender o que Deus vai fazer no final disso. Estava entre os sábios da Babilônia. Então Arioque vai buscar os sábios, vai buscá-los para matá-los. Daniel pergunta: por quê? Por que tão severa a atitude do rei? Arioque diz: é porque não tem ninguém para contar o sonho que o rei teve. Então ele mandou matar todo mundo. Daniel diz: para um pouquinho. E olha, irmãos, olha o servo de Deus, vai recebendo revelações aí. Receba aí. Daniel diz: para um pouco, pare um pouquinho, me leve até o rei. Lá vai Daniel, sendo levado ao rei. Daniel chega e pergunta para o rei o que está acontecendo, conversa com o rei. O rei tem ali uma palavra, Daniel respeitoso. O rei diz o seguinte: a questão é que eu quero que interprete o meu sonho. Daniel diz assim: me dê um tempo, me dê um tempo, me dê um tempo. Nabucodonosor diz: mas você pode. E ele diz: eu sei de quem pode. Eu sei de quem pode. O nosso Deus pode revelar o que o rei sonhou. Preste atenção. Daniel vai. O rei diz: tudo bem, vou te dar o tempo. Daniel chama os seus amigos. E eles entram em oração. Eles entram em clamor ao Senhor. E a palavra nos mostra, de uma forma tão linda, no versículo 19 do capítulo 2. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, dá entendimento aos inteligentes, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber este caso do rei. E aí Daniel vai, o versículo seguinte diz, a ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Uau! Eu preciso trazer uma palavra revelada para você. Daniel estava indo para a morte. Outros estavam indo com ele. E a palavra revelada para o teu coração e para o meu é que nas horas mais difíceis da nossa vida, quando nós estamos passando, pais, Luiz, quando nós estamos passando pelos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus tem mistérios a revelar. Há uma ação de Deus. Daniel está indo para a morte, mas Deus tem mistérios, e queria, com esses mistérios, ser conhecido na Babilônia. Uau! Deus está planejando a sua glória na Babilônia. Deus revela mistérios para declarar quem é Deus. Revela mistérios para declarar quem é soberano.
Nabucodonosor, quando viu aquilo, diz: mas você vai me dar o sonho? Você pode ler o texto. Daniel diz: o que o Senhor pediu. Presta atenção, igreja. Ele diz aí abaixo: não há mortal que possa revelar. Ele diz: não há mortal que possa. Mas um há que revela mistérios. E disse para o rei: você sonhou com uma estátua. Sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, ombros de prata. E foi descrevendo a estátua. E diz: de repente veio uma pedra e conta como é que aconteceu com a estátua. E ele disse: este é o recado de Deus para ti, ó rei. Quando o rei vê aquilo, o rei diz: não há Deus como este, que revela mistério aos seus servos. Até o ímpio vai reconhecer que Deus revela mistérios ao seu povo. Levante a sua mão aí, varão e varô, mulher de Deus, homem de Deus. Os ímpios reconhecerão que Deus revela mistérios ao seu povo, a sua vida. Através da sua vida, Deus quer revelar mistérios da sua soberania, poder e glória. Aleluia. Você já deve ter ouvido aquela história. É contada como uma história verídica. Uma senhora muito pobre, materialmente falando, ela telefonou para um programa evangélico de rádio, pedindo ajuda. Aí um bruxo estava ouvindo o programa, resolveu pregar uma peça, só para divertir com a reação da mulher. Telefonou para a rádio, pegou o endereço da mulher, chamou os seus comandados, e ordenou-lhes que fosse ao supermercado, e comprasse coisas boas, fizesse uma boa compra, e vocês vão levar. Quando vocês chegarem lá, e a mulher perguntar: quem fez essa compra? Quem mandou? Vocês dizem que foi o diabo que mandou. Fala que foi o diabo. E aí os comandados foram, os secretários do bruxo foram. Aí chega lá, chega com a compra, começa a descarregar, a mulher vai guardando a compra, vai colocando com maior alegria, feliz da vida. E aí eles falaram: mas não vai perguntar da onde vem? Aí ela está feliz da vida, simples, com toda alegria. E aí os caras não aguentaram, perguntaram para ela: a senhora não quer saber quem enviou essas coisas? Ela falou: não, meu filho, não quer saber não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quer saber não? Você nem me falar quem trouxe, de onde veio. Soberania de Deus. Mistérios, diga mistérios. Diga mistérios. Mistérios. Aleluia. Deus revela mistérios. Segura essa. Para a salvação de vidas. Diga: Deus revela mistérios para a salvação. Amados, em Efésios 3:3, Paulo está reposicionando os servos para a salvação dos gentios. O Senhor está falando nesta palavra porque Paulo afirma o seguinte: que segundo uma revelação que lhe foi dado, conhecer os mistérios de Deus. Aí você vai no versículo 6 de Efésios 3, diz assim: foi revelado que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Foi revelado o mistério
de que aqueles que não conhecem o Evangelho, segura porque tem uma palavra profética para você, aqueles que não conhecem o Evangelho, eles seriam co-herdeiros, os gentios são co-herdeiros da graça que há de ser revelada. Aleluia. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Alguém da tua família que você está orando para a salvação desta pessoa? Deus está revelando mistérios para a salvação de alguém da família, alguém da parentela, algum vizinho. Nesta noite de mistérios, eu quero declarar salvação. Deus revela mistérios para a salvação daqueles que não conhecem o Evangelho. Quem crê, levante a sua mão e dê uma abanada na mão e dê um glória a Deus e diga: Deus revela mistério para a salvação de pessoas. Olha bem aqui, eu vou te contar uma história. Você já ouviu falar de um pastor chamado George Whitefield? Deus vai falar com pessoas aqui nessa história e vai te colocar esta mesma atitude de Whitefield em posição no teu coração. Preste atenção. Whitefield era um pregador, marcou a história. A Bíblia, aliás, a história diz que ele era um homem como que tivesse fogo nos ossos. Ele pregava nas praças para milhares de pessoas. Milhares ajuntavam para ouvir Whitefield, porque ele tinha fogo nos ossos para pregar. Whitefield, sempre que hospedava numa casa, presta atenção agora, revelação. Sempre que ele se hospedava numa casa, ele perguntava a cada um da família sobre o futuro da sua alma. Segura aí. Ele perguntava, chamava cada um, quando ele ficava hospedado, e ele perguntava a cada um sobre o futuro da sua alma. Certa ocasião, ele ficou na casa de um coronel. O coronel era tudo de bom. Ele era uma pessoa muito boa, menos cristão, presta atenção. Whitefield ficou tão impressionado com a hospitalidade daquele coronel, da sua esposa e das filhas, que ele ficou sem jeito de perguntar sobre o futuro da alma deles. Interessante, porque ele fazia sempre isso. Achou difícil, porque eles foram tão amigos. Aí ele ficou hospedado ali uma semana, e durante a última noite, o Espírito Santo o visitou, e ele não conseguia dormir. Essas pessoas, disse Whitefield consigo mesmo, têm sido muito amáveis comigo, e eu não tenho sido fiel com elas. Tenho de dizer que apesar de serem boas, se não crerem em Cristo, estão perdidas. Ele ficou em crise. Aí ele se levantou e orou. Após orar, havia uma luta no seu espírito. A velha natureza dizia assim: não posso fazer isso. Como é que eu vou perguntar se esse povo, eles são tão bons? E aí o Espírito Santo dizia: não saia daqui sem avisar eles, não saia daqui sem falar com eles. Aí finalmente ele pensou uma coisa, e esse é verídico. Ele pensou o seguinte: o que eu vou fazer? Vou falar para eles, não dá certo. O Espírito Santo está falando para eu falar. Ele pegou algo de escrever, e ele foi na janelinha, no losango assim da vidraça, e ele escreveu assim: falta-lhes uma coisa.
E ele foi embora. Seguiu o caminho orando pela conversão daquelas pessoas. Poucos dias depois dele ter saído, aliás, poucos momentos, logo que ele saiu, pouco tempo, a anfitriã falou: vou lá no quarto do homem de Deus, vou lá ver o lugar onde ele ficou, porque ela era uma admiradora desse pastor. Foi até o quarto, e ao chegar, olhou na vidraça, estava escrito assim: falta-lhes uma coisa. Aquelas palavras tocaram tanto aquela mulher, que ela disse assim: eu pensei que ele não tinha se importado com a gente, porque eu sei que toda casa que ele vai, ele faz essa pergunta para as pessoas sobre a alma, e eu achei que nós tivéssemos não sido bons com ele, porque ele não perguntou para nós sobre isso. E ela foi tocada pelo Espírito Santo, saiu do quarto, gritou às meninas, 2 filhas, as filhas sobem, e a mulher disse: chame o teu pai. E aí vem o coronel, e quando eles entraram no quarto, eles olharam na janelinha: falta-lhes uma coisa. E ali a família se ajoelhou ao lado da cama em que Whitefield dormiu, e toda a família entregou a sua vida a Jesus. Mistérios da salvação. Deus revelou o mistério, diz Paulo. Qual mistério? O mistério que os gentios são co-herdeiros da graça conosco. Uau! E eu vou agora ser obediente ao Espírito Santo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Às vezes falamos coisas sem conhecimento bíblico. Frases assim: se esse aí não for salvo, ninguém é. É melhor do que muito crente. Ô meu irmão, olha aqui. O crente tem que dar testemunho sim, mas se não for crente, não é salvo. Se não entregou a sua vida a Jesus, não é salvo. Se não abriu seu coração, mas é tão bom, pastor, é tão bom, mas se não se converteu, não declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui para pregar o que nós achamos, nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Jesus. Não é o que eu acho, é o que a palavra me ensina. E é preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Quem pode dar glória a Deus, levantar sua mão e dizer: dá glória a Deus. Mas eu vou ser obediente aqui, eu falei ao Espírito Santo. Quando você pegar a lâmina, eu pulei, eu dei um salto de um ponto que nós vamos tratar a semana que vem. Segura aí, porque o Espírito manda e eu vou obedecer. Mais um ponto e nós vamos orar. O Senhor revela mistérios pela oração. Diga oração. Diga: Deus revela mistérios pela oração. Profeta Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A oração, irmãos, é uma arma poderosa que nos permite ser íntimos de Deus. Nós perdemos quando não oramos mais. Nós não recebemos mistérios quando não oramos mais. Deixamos de receber mistérios, deixamos de entender palavras que no mundo natural não podemos entender, porque não oramos. Olha aqui para mim. Quando Daniel disse para o rei que ele tinha alguém que podia revelar mistérios, ele foi orar.
Jeremias diz: clama-me, e eu vou te responder coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer compartilhar alguns segredos conosco. Quem crê nisso, levante a sua mão. Diga: Deus quer compartilhar alguns segredos comigo. Fala para a pessoa do teu lado: Deus quer compartilhar alguns segredos contigo. Aleluia. Olha aqui para mim. Conta-se que John Wesley, um ungido de Deus, diz que ele pregou mais de 44 mil sermões durante a sua vida. Diz que ele viajou a cavalo quase 500 mil quilômetros a cavalo. Escreveu livros de gramática, teologia em 4 línguas. Mas ele sempre teve tempo para orar. Segura aí, ainda criança, ele decidiu dedicar 1 hora, todas as manhãs e toda noite, ao estudo da palavra e à oração. E manteve este compromisso em toda a sua vida. Olha aqui para mim. Deus contava mistérios para John Wesley. Deus quer contar mistérios para nós, revelar mistérios à nossa vida. Às vezes ficamos com indagações, com problemas que nós não podemos resolver, e nós não entendemos a voz de Deus. A mente humana muitas vezes não consegue entender, não consegue alcançar. Mas Deus, eu quero profeticamente declarar que nesses dias tem algo para revelar à nossa vida, à igreja. Quem crê nisso, diga aleluia. Então abra sua Bíblia comigo agora. 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos entrar em oração. 1 Coríntios capítulo 2. Você pode se colocar em pé. Primeira Coríntios, preste atenção agora. Aleluia. 1 Coríntios 2:9. Agora põe os teus olhos aí. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, segura aí a parte seguinte, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sabe o que acontece com a tua família? Deus quer revelar algumas coisas para você nesta semana. Sabe o que acontece nessa situação no trabalho? Deus quer revelar algumas coisas para nós. Quem crê? Levante a tua mão. O que o Senhor trouxe ao meu coração, que nós estamos num tempo de subir no nível de revelação. Quem concorda com isso, diga aleluia. Um tempo de subir no nível de revelação. Esta é uma semana especial. Preste bem atenção agora, antes de nós orarmos. Quero fazer
uma convocação a esta igreja. Você diz: pastor, eu quero entender mais. Eu entendo que há revelações do Espírito Santo para a minha vida, para a igreja. Deus quer nos fazer subir no nível de revelação. Então eu quero chamar essa igreja para nós entrarmos num tempo especial a partir de amanhã à noite. Segunda-feira, 0h. Segunda-feira, meia-noite. Na verdade, começando aí a terça. Eu quero chamar você, das 0h, quando der meia-noite, os primeiros 7 minutos, 7 minutos, aonde você estiver, creio que a maioria vai estar em casa, você vai dobrar o seu joelho, e a igreja vai estar orando, onde cada um aqui estiver, dizendo: Deus, eu coloco esta causa no teu altar. Eu fiquei feliz hoje. Eu posso estar aqui hoje com a minha família, com a Eliane, o Rafael, o Eduardo. E eu disse para o Eduardo hoje estar aqui, porque eu disse: nós vamos entrar numa semana de profundezas de Deus. Profundezas de Deus. Se você puder entrar com a sua família, nós vamos ver a soberania de Deus. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que portas vão se abrir na tua vida, na tua casa. As pessoas reconhecerão quem é o teu Deus. Pastor, mas eu vou orar só 7 minutos do dia? Não. Você já ora de manhã, certo? Você já ora no almoço, ora à tarde. Esses 7 minutos são 7 minutos especiais, direcionamentos do Senhor para Deus, segura, revelar a sua soberania. E segundo, trazer um tempo de salvação. Quem crê nisso, levante a sua mão. Você diz: eu estou nessa. Levante a sua mão, fique com a mão erguida. Fique com a mão erguida. Deus quer revelar a sua soberania a você e a mim. Deus quer revelar salvação na nossa família, na nossa parentela. Nós vamos adentrar numa semana de um mover sobrenatural do Espírito Santo. E eu quero chamar você com as mãos levantadas agora. Vou chamar a equipe de louvor para estar aqui no altar. Se apresentar a Deus. A Bíblia diz que Deus quer revelar os seus mistérios. Deus quer revelar os seus mistérios. Deus quer revelar os seus mistérios. Mãe, Deus vai te dar uma estratégia de salvação para o teu filho. Deus vai dar uma estratégia para você, homem, no seu trabalho. Deus vai revelar mistérios para você. Deus vai incendiar o coração da tua família na obra. Deus vai abrir portas de trabalho. Deus vai abençoar o seu negócio, o seu trabalho. Deus vai revelar que Ele é soberano e Ele quer revelar a você mistérios. Quando nós falamos mistérios, nós estamos falando de dádivas celestiais. E hoje, antes de nós irmos, antes da bênção,
Esta igreja que recebeu essa palavra, eu quero chamar você a nós exercitarmos no momento de oração, antes da bênção.